Amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Isabel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Yasmin, o que teremos hoje de história? Hoje teremos uma história, eu acredito que vocês já tenham visto várias versões dela nos aplicativos pagos. Eu consegui achar um meio termo, eu espero que vocês gostem. A história também é tiro, meio, porrada e bomba. E tem uma vingança, uma mini vingança da Prota, né? Não se esqueçam de curtir, de comentar a história, tá? Mesmo vocês não gostando, por gentileza, não se esqueçam de me dar esse biscoitinho. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus. Um beijo e tchau! Minha mãe veio de outro mundo. O sistema disse que a missão só seria concluída quando ela se casasse legalmente com meu pai. Mas mesmo 7 anos depois de me ter, minha mãe ainda nunca recebeu a certidão de casamento que lhe prometeram. Naquela época, a família do pai já o havia trazido de volta, e o nomeado herdeiro de uma das famílias mais poderosas do país. Ainda assim, no 10º baile do herdeiro, o pai mais uma vez passou por cima da mão frágil e ossuda da mãe, e escolheu a irmã dela, Fiona Bennet. Assim como nas 9 vezes anteriores. Encontrando o olhar atônito da mãe, ele apenas sorriu, indiferente. Você levou o crédito por salvar minha vida, trocando isso por anos. Considere esses 10 casamentos como compensação para ela. Parem de lutar contra isso. Segundo a carta da família Whitmore, se o herdeiro nomeasse a mesma mulher 10 vezes seguidas, ela seria formalmente reconhecida como sua esposa. Nem mesmo a morte poderia quebrar esse laço. Mas dessa vez, a mãe não discutiu. Mesmo quando Fiona exibiu sua certidão de casamento em triunfo, a mãe não teve um acesso histérico como antes. Em vez disso, ela calmamente pegou minha mão e sentou-se comigo entre os convidados. Papai sorriu satisfeito. Parece que aquele ano nas favelas finalmente ensinou um pouco de educação para você e Vivienne. Você fez bem em não causar cena desta vez. Da próxima vez, com certeza vou escolher você. A multidão caiu na risada, mas eu fui o único que ouviu a voz eletrônica crepitante ao lado do meu ouvido. Pedido aprovado. Todos os bens pertencentes ao protagonista masculino infértil serão transferidos para o beneficiário designado da anfitriã. Partida da anfitriã em 3 dias. Morte obrigatória. Vinculação de ativos confirmada. Vivienne Whitmore, filha única do protagonista masculino. A transferência será efetivada imediatamente após a saída do mundo da hospedeira. Quando a notificação eletrônica final desapareceu, a cerimônia de casamento no palco atingiu sua conclusão. Papai e Fiona trocaram alianças. Como o príncipe e a princesa dos contos de fadas que a mamãe costumava ler, eles cruzaram os braços e sorriam lado a lado. Me pressionei contra a mamãe. Meus dedos se agarraram à mão gelada dela. Ao nosso redor, em meio aos aplausos, as pessoas continuavam lançando olhares zombeteiros para nós. Não é aquela que mentiu dizendo que salvou o Sr. Whitmore e ainda tentou se aproveitar da própria irmã? Você realmente não pode julgar um livro pela capa. Ela parece inocente, mas é incrivelmente calculista. Ainda bem que o Sr. Whitmore descobriu a verdade. Todo mundo sabe que ele é obcecado pela Fiona. Ontem mesmo ele gastou uma fortuna em joias para ela. Meu olhar mudou dos lábios apertados da mamãe para o sorriso radiante de Fiona. Puxei minha camisa branca desbotada. A injustiça doeu. Porque eu tinha ouvido a verdade daquela coisa ligada a ela, o sistema. A pessoa que arriscou tudo para salvar o pai enquanto os homens de seu rival Victor Blackwell o caçavam era a mãe. Mesmo grávida de 8 meses, ela se jogou na frente de uma faca feita para o pai. Foi por isso que eu nasci fraca e doente. Papai jurou dar à mamãe a melhor vida possível. A partir daquele dia, ele lutou com unhas e dentes para subir mais alto. Então, quando finalmente foi recuperado pela família Whitmore, não perdeu tempo em anunciar a primeira gala do casamento dos herdeiros. Todos achavam que ele estava abrindo caminho para uma garota tão comum como a mãe se casar com a família Whitmore. Que sorte ela teve, todos diziam. Mas no dia em que a mãe se arrumou para aquela primeira cerimônia de casamento, ela entrou em um lounge privativo e encontrou Fiona sentada no colo do pai. Naquele dia, minha mãe desabou completamente. Ela chorou até a voz falhar e destruiu tudo no quarto. O calor nos olhos do pai só desapareceu quando a mãe quase bateu em Fiona. Sua expressão ficou instantaneamente fria. Sem hesitar, ele empurrou a mãe para longe. Seu rosto não mudou até que o sangue começou a se espalhar sob o vestido branco dela. Depois, a mãe perdeu o bebê. Ela caiu em um desespero tão grande que quase morreu. Papai ficou ao lado da cama de hospital dela e implorou perdão repetidas vezes. Ele prometeu que sabia que estava errado. Ele prometeu que a escolheria no próximo gala, mas ele quebrou essa promessa, de novo, e de novo. No 9º baile, foi pior. Fiona afirmou chorando que a mãe a zombava, dizendo que ela era uma ninguém tentando se casar acima da própria posição. Sem pensar 2 vezes, o pai nos baniu para as favelas. Por 1 ano, ele fez da nossa vida um inferno. O remédio que deveria me manter viva foi completamente cortado. Meu corpo não sobreviveria sem ele. Então a mãe cerrou os dentes e se esforçou até a exaustão. Ela acabou virando um rato de laboratório em testes subterrâneos de drogas. Ela até vendeu seu sangue. Por anos, achei que meu pai simplesmente tinha seguido em frente, que ele tinha esquecido suas promessas, esquecido tudo o que a mãe fez por ele. Mas agora eu entendi. Em sua mente, a mulher a quem ele devia tudo havia mudado há muito tempo. E todos aqueles votos de amor eterno que ele sussurrou para a mamãe, ele os deu para Fiona. Quando a recepção terminou, a chuva constante caía do lado de fora do The Grand Astor Ballroom.
Metade dos convidados já havia saído. Minha mãe e eu ficamos debaixo da cobertura da entrada esperando um carro. De repente, uma sombra caiu sobre nós. Era o pai. Vendo a hesitação nos olhos dele, lembrei de como ele costumava ser, de como nos tratava. Por um momento, a esperança cintilou dentro de mim. Reuni coragem. Pai, a mamãe foi realmente quem salvou. Mas Fiona interrompeu de repente com um suspiro. Elisa, você ainda deve estar chateada com aquele ano nas favelas. Mas certamente você não pretendia ir a um evento vestida assim. O traço de simpatia nos olhos do pai desapareceu. Só restou irritação. Elisa, chega de teatralidade patética. Não arraste a Vivienne para seus joguinhos de pena. Eu me encolhi, mas ainda assim me forcei a falar em defesa da mamãe. Não, pai, me escuta. A mamãe vai para casa. E a tia Fiona está mentindo. Já chega, Vivi. A mãe me interrompeu. Seus olhos estavam vazios enquanto olhava para o pai. Você disse que se eu aparecesse em mais um gala, me daria o remédio da Vivienne. Onde está? Os olhos de Nathaniel se estreitaram. Sem aviso, ele agarrou a mãe e a puxou para dentro do carro. Nathaniel, o que você está fazendo? Minha mãe cambaleou para o banco de trás comigo nos braços. A voz dela tremia de dor, mas ela ainda me mantinha pressionada contra o corpo. Nathaniel entrou atrás de nós com Fiona ao seu lado. Sua expressão estava cheia de arrogância descuidada. Pare com o teatro, Elisa. Já disse que escolheria você da próxima vez. Vi claramente. O sorriso congelando no rosto de Fiona e o desprezo nos olhos de Nathaniel. Você não disse que queria ir para casa? O remédio está lá. Vamos lá pegar. Meus lábios se entreabriram. Então senti minha mãe acariciar suavemente o topo da minha cabeça. Engoli tanto as lágrimas quanto as palavras. Minha mãe já tinha me dito antes. Papai nunca acreditaria em nós. Por mais que tentássemos explicar, ele só ficava mais enojado. E meu corpo doente já era um fardo suficiente para ela. Eu não podia piorar as coisas. Só mais 3 dias. Só precisava aguentar mais. 3 dias. Quando chegamos à mansão Ashford, percebi que tudo havia mudado. O pátio estava cheio de rosas vermelhas. Não restava uma única flor de lavanda. A mulher nos retratos de casamento pendurados nas paredes não era mais minha mãe. E meu quarto tinha sido convertido no closet da Fiona. Minha mãe e eu ficamos ali. Aquela já fora a pequena casa que eles construíram juntos, tijolo por tijolo. Agora parecia tão estranho que poderíamos muito bem ser intrusas. Fiona, por sua vez, estava ali, polida até a perfeição. Ela gentilmente convidou a mãe para sentar, depois calmamente tirou um frasco e caminhou até mim. Vivienne, deixe-me te dar seu remédio. Enquanto falava, ela me puxou para cima, tão forte que eu não consegui me soltar. No momento em que minha mãe viu o líquido estranho, seu rosto ficou pálido. Pare! Fiona! O que você está dando para ela? Mas a expressão de Nathaniel escureceu. Ele segurou o pulso da mãe. Qual é esse descontrole? A Fiona está gentilmente dando o remédio para ela. Você precisa fazer cena por causa de tudo? Sob o olhar apavorado da mãe, Fiona forçou o remédio goela abaixo. Imediatamente comecei a tossir. Meu rosto ficou vermelho como um tomate. Depois veio a dor ardente, rasgando meu corpo em ondas. Mãe! Dói! No momento em que caí no chão, os olhos da mãe se arregalaram de horror. De alguma forma, ela se soltou do aperto de Nathaniel, empurrou Fiona para o lado e me abraçou. Está tudo bem. Não tenha medo, Vivi. Estou aqui. O rosto dela estava tomado de terror. O terror de me perder. Não me importa o que vocês querem. Estou levando a Vivi ao médico agora mesmo. Antes que Nathaniel pudesse responder, os olhos de Fiona se encheram de lágrimas. Elisa, eu sei que você me odeia, mas ensinar a Vivienne a fingir que está doente? No meu dia de casamento? A preocupação nos olhos de Nathaniel desapareceu instantaneamente. Só restou raiva. Elisa! Sua voz trovejou pela sala. O que diabos você está ensinando a essa criança? Continue assim que eu jogo vocês duas de volta para as favelas. No segundo seguinte, ele deu um tapa no rosto da mãe. A mãe cambaleou para trás, o corpo inteiro tremendo sem parar. O telefone que ela tentava discar caiu no chão com um barulho seco. Nathaniel o esmagou sob seu calcanhar, completamente. Lágrimas frias escorreram pelo meu rosto. Através da névoa da dor, ouvi a voz desesperada da minha mãe. Isso parece que ela está fingindo. Nathaniel, ela não toma medicação há 1 ano, e agora foi obrigada a tomar Deus sabe o quê? As palavras quebradas dela chegavam aos meus ouvidos. Encolhida nos braços da minha mãe, eu não conseguia parar de chorar. Então Nathaniel soltou uma risada zombeteira. Os remédios e os pagamentos mensais eram entregues todo santo mês. Se você vai difamar a Fiona, pelo menos invente algo melhor. A respiração da mãe falhou. Um choque passou pelo rosto dela. Mas antes que pudesse falar, a paciência de Nathaniel já havia se esgotado. Ele mandou os seguranças nos arrastarem para fora, e eles nos expulsaram pela porta. A chuva começou a cair do céu sem aviso. Minha mãe me abraçou enquanto caíamos na lama. Suas pernas estavam cobertas de arranhões e sangue. Respirei fundo, trêmula. Então levantei a mão e toquei no rosto dela. Estava gelado. Mãe, sussurrei suavemente. Não tenha medo, eu estou bem. Você vai para casa em breve. Não chore. Chuva e lágrimas se misturavam no meu rosto. Eu já não conseguia distingui-los, então ouvi a voz da minha mãe falhar. Vivi, por favor, fique bem. Sem telefone, sem dinheiro. E os seguranças da mansão Ashford, agindo sob ordens de Nathaniel, apenas ficaram parados e observaram. Então minha mãe me enrolou no casaco e me carregou montanha abaixo sozinha.
passo a passo na chuva forte. Um rastro de sangue se estendia atrás de nós ao longo da estrada sinuosa. Então, a tempestade levou tudo embora. Quando o amanhecer caiu, a mamãe estava cambaleando. Mas ela finalmente me levou ao hospital. Através da minha consciência que se apagava, ouvi um médico prender a respiração bruscamente. Então vieram vozes em caos, passos apressados, o som dos alarmes. Quando voltei a mim, a primeira coisa que ouvi foi aquele leve estalo eletrônico. Tempo restante do hospedeiro. 6 horas até a partida deste mundo. No momento em que minha visão se focou, um tapa alto ecoou. Elisa, você ainda ousa espalhar mentiras sobre a Fiona online? Você acha que eu não vou fazer nada com você? Ignorando a agulha do soro na minha mão, me levantei de repente em pânico. O rosto da mãe foi virado pelo tapa. Nathaniel ficou sobre ela. Uma linha fina de sangue escorria do canto da boca. Mas ela apenas soltou uma risada amarga, os olhos cheios de exaustão. Nathaniel. Sua voz era calma. Quando você já acreditou em mim? Nathaniel congelou. Seus dedos tremeram levemente. Israel Reddit. Mas antes que pudesse falar, Fiona de repente começou a chorar. Fiona, me perdoe. Eu não deveria ter deixado escapar que você levou o crédito por salvar Nathaniel. Você sempre foi tão boa comigo. Talvez eu devesse ter deixado você ficar com isso. Mas me chamar de destruidora de lares? De repente, ela tirou uma faca de frutas. Depois a pressionou contra a própria garganta. Elisa, você está me levando à morte. Eu não quero mais viver. Leve o Nathaniel de volta. A lâmina brilhou. Um rastro de sangue apareceu. Fiona! A voz de Nathaniel rasgou a sala, crua de pânico. Não, nem pense nisso. Ele avançou imediatamente. Nenhuma vez ele olhou para a mãe, nem mesmo quando a lâmina voadora cortou seu braço. Em vez disso, a raiva explodiu em seu rosto. Ele chutou com força a mamãe na barriga. Você vai dizer a verdade agora. Sua voz era gelada. Confesse que você é a destruidora de lares, que você tramou para entrar nessa família de qualquer jeito necessário. Minha mãe caiu no chão. A dor torceu seu corpo. Então ela cuspiu um bocado de sangue. Lágrimas preencheram meus olhos. Me joguei sobre ela protetoramente e gritei com Nathaniel. A mamãe também está doente, e ainda está cuidando de mim. Quando ela teria tempo de intimidar a tia Fiona? Eu desabei completamente. As palavras saíram atropeladas entre soluços. Ela é uma mentirosa. Pai, quando você ficou assim? Você disse que só amava a mamãe. Disse que ela era a única. A expressão de Nathaniel vacilou. Por um breve momento, algo pareceu se partir. Mas então Fiona balançou fracamente em seus braços. Sua voz era suave e lastimável. Nathaniel, não culpe a Elisa. Ela deve ter colocado Vivienne nisso. Só espero que você consiga fazer esses rumores desaparecerem. Desde que nosso bebê não se machuque com tudo isso. Surpresa iluminou seus olhos. Depois algo muito mais frio. Sem dizer mais nada, ele se virou para os seguranças. Segurem ela. E tragam os repórteres aqui. Agora. No momento em que essas palavras saíram de sua boca, lágrimas brotaram nos olhos da mãe. Avancei, mordendo furiosamente as mãos que tentavam alcançá-la. Mas antes que eu pudesse impedi-los, Nathaniel me agarrou e me jogou de lado como se eu não fosse nada. Vivi! O grito da mãe ecoou pela sala. Caí no chão com força. A dor explodiu pelo meu corpo. O mundo girava. Cada respiração era um tormento. Cada osso gritava. Não consegui me levantar. A mãe olhou para Nathaniel entre lágrimas. Sua voz tremia de desgosto. Eu não vou fazer isso. Ela manteve o olhar dele. O filho dela não pode sofrer a menor mágoa. Mas o meu pode aguentar tudo isso? Seu peito tremia. Você simplesmente se recusa a enxergar, Nathaniel. Você fez questão de não saber. Nathaniel apenas torceu o lábio. Então ele estendeu a mão para o pescoço da mãe. Um puxão forte, e o pingente que ela sempre usava estava em sua mão. O rosto da mãe ficou branco. Aquele pingente que guardava as cinzas do filho que ela perdeu ainda não nascido estava em sua mão. Seus olhos estavam frios e distantes. Você pode recusar. Mas quanto ao que há dentro desse pingente, se fica lá, isso é outra questão completamente diferente. Aquele pingente de cinzas foi feito à mão pelo pai após o aborto espontâneo da mãe, quando o luto quase a destruiu. Noite após noite, ela acordava gritando de pesadelo sobre a criança que havia perdido. E noite após noite, o pai estava lá. Ele a segurava. Ele nunca perdia a paciência. Mesmo com olheiras, ele nunca parava. Ele mesmo levou aquele pingente montanha acima, a pé. Todos aqueles milhares de degraus ele subiu um a um. Ele até ficou na capela rezando pela criança que haviam perdido, dia e noite. Foi por isso que a mãe finalmente encontrou forças para seguir em frente. E por isso perdoou sua traição. Mas agora o pai estava usando aquele mesmo pingente para ameaçá-la. Forcei meus olhos a se abrirem, cada osso doendo de dor. Tudo o que vi foi o último vestígio de luz nos olhos da mamãe, sendo completamente apagado. Seu corpo balançou. Sua voz rouca era tão fraca que mal movia o ar. Nathaniel, me arrependo de ter te salvado. Passos vieram apressados do lado de fora em direção ao quarto. Nathaniel a interrompeu com um sorriso impaciente. Você está cheia de mentiras. Mesmo agora está tentando roubar o que é da Fiona. No momento em que as palavras caíram, ele jogou o pingente pela janela. Mamãe gritou de desespero. Nathaniel segurou minha garganta e lançou um olhar frio para minha mãe. É melhor você pensar bem no que vai dizer depois. Lutei, mas tudo o que consegui foi um último olhar dos olhos sem vida da mamãe, antes que ele me arrastasse para fora.
No instante seguinte, uma multidão de repórteres invadiu o quarto, câmeras e microfones avançando. Ela ficou ali sozinha, cercada, o rosto pálido como a morte diante das câmeras, os olhos assustadoramente vazios. O clique incessante das câmeras, as perguntas zombeteiras, a risada desdenhosa. Tudo isso me atingiu como um golpe. A dor aguda não parou até que Nathaniel me empurrou para dentro de um carro. Levem-na para a mansão Whitmore. Ele deu a ordem com casualidade. Mas pela janela, encontrei o olhar de Fiona. A crueldade ali, o cálculo. Tudo era fácil de ver. Uma onda de pavor explodiu dentro de mim. Com a última resquícia de forças que tinha, lutei para empurrar a porta. Eu não quero ficar no carro. Me deixem sair. Nathaniel não hesitou nem por um segundo. Ele me empurrou de volta para dentro e bateu a porta. O carro disparou para frente. Nesse momento, ouvi o motorista sussurrar, arrependido. Assisti horrorizada enquanto o carro batia em um corrimão de proteção e capotava. Alguns momentos depois, uma onda de calor escaldante me atingiu. E eu me perdi em um abraço quente. Enquanto isso, Nathaniel levou Fiona de volta para a vila. Olhando para a garota delicada aninhada contra ele, sua mente vagou inesperadamente para os olhos de Elisa. Teimosos, desesperados. Seu peito apertou sem motivo. Nathaniel. Fiona se inclinou para um beijo. Pela primeira vez, ele a afastou. Ele tirou um documento e entregou a ela, com um tom de resignação na voz. Assine. Vou te dar o acordo de divórcio que combinamos. Depois que o bebê nascer, ainda vão te chamar de mãe. Elisa fez um escândalo, eu sei, mas ela já foi punida o suficiente. A cor desapareceu completamente do rosto de Fiona. Nesse momento, a campainha tocou, frenética, insistente. A porta se abriu, e uma bengala caiu com força no ombro de Nathaniel. Seu rosto perdeu a cor antes mesmo do choque se instalar. Então, o rugido furioso do homem drenou cada traço de vida dele. Seu desgraçado inútil! Elisa está morta! Você sabia? O que você acabou de dizer? Quem morreu? A porta da frente estava escancarada. Nathaniel olhou fixamente para Arthur Whitmore, o atual chefe da família. Sua voz estava carregada de descrença e de uma irritação mal disfarçada. Vovô, a Elisa fez alguma coisa de novo? Não deixe ela te enganar. Os olhos de Fiona brilharam. Ela interveio, a voz suave e frágil. Sim. Elisa estava perfeitamente bem no hospital. Como algo assim poderia acontecer? Sob o olhar frio de Arthur, sua voz morreu completamente. Ele a encarou como se ela já não existisse. Israel Reddit. Nathaniel apertou os lábios e colocou Fiona atrás de si. Vovô, a Fiona está certa. Elisa é gananciosa e vaidosa. Ela até usaria uma criança para conseguir o que quer. Não tem como ela simplesmente morrer. Ele soltou um riso frio. O nojo em seus olhos se intensificou. Eu nunca deveria ter pegado leve com ela. Decepção passou pelos olhos de Arthur. Ele bateu a bengala no chão de mármore. Seguranças entraram carregando um corpo carbonizado. Nathaniel franziu a testa com nojo e riu de canto. Vovô, não me diga que você está dizendo que é ela. Ela está transmitindo um pedido de desculpas ao vivo agora. Como ela poderia... As palavras morreram em sua garganta. Seu rosto perdeu a cor. Então o medo atravessou seu olhar. Espera. Seu corpo tremia enquanto ele se aproximava do cadáver. O olhar dele parou na marca de nascença em forma de borboleta no pulso exposto, metade queimada. Elisa. Seus dedos afastaram o cabelo queimado que cobria o rosto dela. No momento em que viu o rosto pálido e os olhos fechados, algo se quebrou dentro dele. A dor explodiu na sua cabeça. Não, como isso pode acontecer? Fiona cobriu a boca. Ela forçou um rosto de choque, mas mal conseguia esconder a alegria nos olhos. Meu Deus, Elisa, o que aconteceu? Como isso pôde acontecer com você? Nathaniel não respondeu. Ele caiu no chão e apertou o corpo de Elisa contra o peito. Chame um médico. Alguém chame um médico. O olhar de Arthur ficou frio. A bengala desceu de novo, desta vez nas costas de Nathaniel. Nathaniel soltou um grunhido, suor frio na testa. A voz de Arthur veio como aço. Ela está morta! Nathaniel, você ainda tem algum pingo de dignidade como herdeiro desta família? Nathaniel embalou o corpo frio. O olhar dele ficou vazio, distante. Mas, eu prometi que me casaria com ela. Eu preciso me casar com ela. Ela deve estar brava porque eu me casei com a Fiona. Por isso não acorda. Eu vou me divorciar da Fiona, agora. Arthur soltou uma risada fria e incrédula. A bengala desceu outra vez. Desta vez, a testa de Nathaniel se abriu. O sangue escorreu enquanto ele caía. Arthur o encarou com desprezo. Você quer se casar com ela? Esqueceu a carta da família? Escolha a mesma mulher 10 vezes seguidas no baile do herdeiro, e o divórcio é proibido. Para sempre. Sua voz ficou ainda mais fria. Você já se casou com ela. Não tem volta. Nathaniel congelou. A mente dele ficou vazia. Os lábios tremiam. Depois de voltar como herdeiro da família, ele se jogou no primeiro baile do herdeiro, querendo garantir que Elisa tivesse um lugar ao seu lado. Ele trabalhava sem parar entre a empresa e a mansão. Naquele dia, estava voltando para casa cheio de expectativa. Então Victor, o homem que ele próprio mandara prender, quase o derrubou. Fiona se jogou na frente dele sem hesitar. Ela bloqueou o golpe destinado à cabeça dele. A cena se sobrepôs, como uma lembrança distorcida de Elisa o protegendo anos atrás. A dúvida se instalou.
Mais tarde, ele ouviu a confissão de Victor enquanto o homem jazia espancado e sangrando. Eu devia ter matado aquela mulher antes. Ela arruinou meus planos várias vezes. Foi então que Nathaniel acreditou ter descoberto a verdade. A pessoa que o salvou naquela época tinha sido Fiona. No momento em que soube disso, a raiva o consumiu. Raiva por ter sido enganado. Nojo daquilo que passou a acreditar ser Elisa. E por baixo disso, uma dor confusa por Fiona. Ela o amava em silêncio, o protegia escondida, com medo da irmã. Amor distorcido em ódio. Ódio misturado com a ideia de punição. Ele não conseguia deixar Elisa ir. Mas também não conseguia perdoar o que acreditava ter sido uma mentira desde o começo. Naquele tempo, Fiona havia dito suavemente: "Eu não quero nada. Mas amanhã é o baile do herdeiro. Elisa mentiu para você por tanto tempo. Se quiser se vingar dela, eu posso te ajudar." Quando seus dedos tocaram o rosto dela, a decisão foi tomada. Ele escolheu Fiona no baile do herdeiro. Depois, se permitiu ficar com ela sem freios. Queria ver Elisa quebrar. Ver o controle dela desmoronar. Mas nunca imaginou que a mulher com quem passaria o resto da vida não seria Elisa. Arthur observou Nathaniel segurando o corpo, completamente perdido. Depois de um longo silêncio, suspirou. Então virou-se e saiu da vila. O assistente quebrou o silêncio atrás dele. O herdeiro da família. Está na hora de um novo. O funeral da minha mãe foi um evento grandioso, realizado sob o nome da família Whitmore. No dia do funeral, a multidão foi chegando aos poucos. Mas eles não vieram para lamentar. Vieram para fazer networking, para escalar posições, para conseguir um passo dentro da família Whitmore. Vestida de preto simples, fiquei diante do caixão em silêncio. Acima dele pendia o retrato memorial da mamãe. O mesmo sorriso gentil, como se ainda estivesse viva, ainda me observando com aqueles olhos calorosos. Atrás de mim, os convidados iam e vinham, tudo por status, por lucro. Eles não se deram ao trabalho de falsa simpatia, até que seus olhos encontravam os meus. Coitada, ela tem apenas 10 anos, e a mãe já se foi. Ouvi dizer que ela morreu em um acidente de carro, protegendo a criança. Mas quem sabe? Talvez ela simplesmente não tenha aguentado ver Nathaniel se casar com outra pessoa. Provavelmente se matou. Silêncio! Se Nathaniel ouvir isso, estamos todos perdidos. Só então os fofoqueiros se calaram em pânico. Ainda assim, quando me olhavam, seus olhos ainda carregavam diversão e desprezo. Não sei quanto tempo se passou. A multidão havia diminuído. Fiquei diante do retrato dela, ouvindo atordoada o hino fúnebre que ecoava pelo salão. Então, de repente, uma sombra caiu sobre mim. Fiona. Eu não me movi. Meus olhos permaneceram fixos no retrato da mamãe. Mas Fiona não tinha intenção de me deixar em paz. Com um sorriso radiante, ela disse: "Vivienne, como foi? Ver sua mãe morrer bem na sua frente?" Meu coração disparou. Olhei para os olhos triunfantes dela. "Então foi mesmo você." Fiona piscou, toda inocente. Sua voz transbordava uma tristeza falsa e uma satisfação mal disfarçada. "Eu não fiz nada. Elisa está morta, e eu também estou de coração partido. Não fique tão chateada." Olhei para ela com uma calma forçada. Então, um pequeno sorriso surgiu no meu rosto. "Tia Fiona, eu gostava mais de você quando implorava para a minha mãe." O sorriso desapareceu do rosto de Fiona. Por um instante, sua expressão se contorceu. Então, um toque de loucura apareceu. "É, sua mãe passou o último ano me implorando por causa da sua doença." As palavras dela me atingiram em cheio. "O que você disse?" Minha voz tremia. Você... Você foi quem cortou meu remédio? A mãe era sua irmã. Ela foi tão boa com você. Como você... Cala a boca! O tapa de Fiona interrompeu minhas palavras. Eu a encarei, em choque. Ela zombou. Sempre odiei essa atitude convencida e autojustificada dela. Seus olhos frios fixaram no meu rosto. Um rosto quase idêntico ao da mamãe. O nojo era inconfundível. Éramos irmãs. Irmãs de verdade. Mas não importava onde fôssemos. Era sempre a Elisa. Só Elisa. Por quê? Por que ela ficou com tudo? Todo mundo a amava. Até Nathaniel. O homem que eu amei secretamente por anos, ele se apaixonou por ela. Só porque ela o salvou. Ela encarou meu rosto sem sangue, com uma satisfação distorcida. Ela adorava pagar de santa, não era? Então deveria ter me passado esse crédito de ter salvado a vida dele. Cambaleei para trás até minhas costas baterem na parede. Não havia mais para onde recuar. Ainda assim, me forcei a manter a calma. Quando o papai descobrir a verdade, ele vai vingar a mamãe. Fiona congelou. Depois caiu na risada até as lágrimas aparecerem. Ao ver meu olhar confuso, ela sorriu com deboche. Enquanto todo mundo que sabe a verdade morrer, quem se importa com ela? Se eu não tivesse te pegado bisbilhotando, não teria precisado apressar as coisas. Ela olhou lentamente ao redor do salão funerário. Todos aqui foram substituídos. Agora são todos do meu lado. Então seja uma boa garota. E morra. Um lampejo prateado escapou da manga dela, e a lâmina avançou em direção ao meu coração. A lâmina nunca me tocou. A mão de Nathaniel se fechou ao redor dela, pele nua contra aço. Então seu pé atingiu o peito de Fiona, lançando-a para longe. Seu rosto estava tomado pela fúria. A raiva brilhava em seus olhos. Fiona, você realmente se superou. Fiona se levantou às pressas, o rosto pálido. Nathaniel, como você... Nathaniel ignorou o sangue escorrendo da mão e avançou. Ele agarrou o pescoço dela e a observou lutar com olhos frios. O quê? Você achou que eu deveria estar na propriedade trancado, lidando com a carta da família?
Ele não soltou até Fiona começar a perder as forças, o rosto ficando arroxeado. Ela desabou no chão, tossindo violentamente. Nathaniel a encarou. Não vou te deixar escapar tão fácil. Cada coisa que você fez a Elisa passar, você vai pagar. Uma por uma. Lágrimas encheram instantaneamente os olhos de Fiona. Ela se agarrou desesperadamente à perna dele. Você nunca sentiu nada por mim? Eu machuquei minha própria irmã, porque eu te amava. Ela chorava, lastimável, desesperada. Nathaniel, você não pode fazer isso comigo. Eu abri mão da minha única irmã por você. Percebendo o lampejo de hesitação nos olhos dele, ela se levantou rapidamente, segurou a mão dele e a pressionou contra sua barriga. Estou carregando seu filho. Me odeie o quanto quiser, mas o bebê é inocente. Foi então que, no momento perfeito, levantei o celular de Fiona no ar. De algum jeito, ele tinha parado comigo. Ah, é? Chamei, minha voz carregada de surpresa fingida. Mas a tia Fiona chama outros homens de querido também. Ela até disse que cuidaria bem do bebê. Sabe? Aquele que ela tem com outro homem. Fiona congelou. A mão de Nathaniel tremeu enquanto ele pegava o telefone, que eu entreguei calmamente. Israel Reddit. No momento em que leu as mensagens, toda a hesitação desapareceu dos olhos dele. Ele olhou para Fiona como se ela fosse algo imundo. Mas antes que pudesse dar outro passo, Fiona avançou contra ele, e os dois caíram no chão em uma briga violenta. Mesmo depois de Nathaniel espancá-la até o rosto ficar coberto de hematomas, Fiona ainda conseguiu arrancar um pedaço de carne do braço dele com os dentes. Sangue espirrou por todo lado. Ela, em vez de parar, começou a rir, uma gargalhada aguda e descontrolada. Agora você está me culpando? Não foi você o tolo que caiu nisso? Ela riu ainda mais alto. Eu não sou santa, mas você é melhor, Nathaniel. Você pode dizer honestamente que nunca teve sentimentos por mim? Você não passa de um lixo traidor. Cala a boca! O rosto de Nathaniel se contraiu. Ela havia acertado um ponto sensível, mas Fiona já sabia que estava condenada. Em vez de parar, riu ainda mais. O que eu fiz de errado? Se você tivesse procurado, teria encontrado as pistas. Mas você não quis. Você achava que Elisa era certinha demais, sem graça demais. Então me usou como desculpa, como um castigo disfarçado para ela. O rosto de Nathaniel escureceu. Sua voz explodiu em fúria. Eu mandei você calar a boca. Enquanto eles se atacavam no pátio, eu recuava. Devagar, silenciosamente. Meu olhar passou brevemente pela câmera da transmissão ao vivo escondida nas sombras. O canto da minha boca se ergueu. Então me virei e voltei para dentro. Fechei a porta firmemente atrás de mim, garantindo que nenhum som chegasse à minha mãe. Depois daquele dia, toda a internet explodiu com os segredos ocultos da família Whitmore. Os tópicos em alta foram removidos em poucas horas, substituídos por algum escândalo de celebridades. Mas, por baixo da superfície, os sussurros continuavam a circular pelos círculos da elite. Na propriedade Whitmore, Arthur sofreu um ataque cardíaco de pura raiva. Seu cabelo ficou branco da noite para o dia. Nessas circunstâncias, Nathaniel parou de ir à empresa. Ele também parou de voltar à mansão. Ninguém sabia onde Fiona havia sido trancada. Ele só ficava na vila, se afogando em álcool dia após dia. Isso durou 8 anos. Nos raros dias em que ficava sóbrio, enlouquecia de novo, entrando no jardim e arrancando rosas dos caules uma a uma. Depois vieram os helicópteros, entregando caixa após caixa de lavanda fresca. Dia e noite, a lavanda foi plantada. As flores ainda desabrochavam. Mas aquela que as amava já havia partido há muito tempo. Eu o vi destruir todos os móveis da vila, tentando desesperadamente reconstruir a antiga casa de memórias. Soltei uma risada zombeteira e me virei para sair sem olhar para trás. Mas encontrei Arthur diretamente. Ele parecia bem mais velho agora. O olhar dele pousou em mim, complicado e pesado. Sua voz era fraca, carregando a fragilidade da velhice. Ele ainda é seu pai. Por mim, não o destrua. A admiração fingida desapareceu dos meus olhos, substituída por um desprezo frio e cortante. Mas, você ajudou a matar minha mãe também. Então, como ele poderia esperar que eu tivesse misericórdia por Nathaniel por causa dele? Mantive a calma. Você sabia que Fiona estava tramando nos bastidores. Mas para treinar Nathaniel, para construir o caráter dele, você ficou parado assistindo enquanto nos empurravam para as favelas. Nos viu sendo levados à beira da morte. Parei. Meu tom permaneceu plano. Você até dizia que era pro bem dele. Você quer dizer as vezes em que forçou minha mãe a vender sangue e a testar drogas experimentais, só para conseguir doses que mal me mantinham viva? Ou quando viu o motorista da Fiona quase me matar, e só interveio porque finalmente percebeu que eu carregava a linhagem Whitmore? As costas de Arthur se curvaram lentamente, como se toda a força tivesse deixado seu corpo. Eu ri com desprezo. Você e o papai são realmente parecidos. Gananciosos até o âmago. De repente, ele parecia apenas um velho comum. Eu sei, eu te fiz mal, a vocês dois. Sua voz tremia. Mas se eu não tivesse afrouxado meu controle, você não teria se fortalecido tão rápido. Olhei para ele calmamente. Se eu não tivesse provado que era capaz, você não teria afrouxado o controle tão rápido. Teria? Deixei o silêncio se estender. Então sorri ao ver o rosto dele se desfazer. Você realmente acha que aqueles fetos fracassados nos seus laboratórios secretos foram apenas acidentes? Depois que eu saí do seu controle, um homem como você certamente teria um plano B. Você ativou seu esperma congelado. Mais um herdeiro Whitmore, e eu seria descartável. Essa sua bisneta desobediente não é mais necessária.
E que substituto melhor do que uma criança moldada desde o nascimento para te adorar? Que pena. Suspirei suavemente, quase tristemente, enquanto os olhos dele brilhavam de fúria. Então me virei para os seguranças. Ele é velho. Enviem-no para o lar de idosos Golden Meadows. Vejam se ele está. Bem cuidado. O sol se punha nas montanhas distantes. Entrei no carro e dei uma ordem calma para minha assistente. Diga aos anciãos para começarem a preparar minha gala de herança. O baile de herança Whitmore reuniu toda a elite da cidade. Aqueles rostos que antes me menosprezavam, sentiam pena ou me ignoravam completamente, agora estavam cheios de bajulação e elogios. Senhorita Whitmore, você é realmente um prodígio. Sob sua liderança, a família Whitmore está destinada a uma glória ainda maior. Exatamente. E a herdeira mais jovem da história dos Whitmore, nada menos. Ouvi dizer que sua mãe, Sra. Bennet, veio de uma formação acadêmica de elite. Não é à toa que você é tão excelente. Elogios fluíam sem parar pelo ar. Ninguém disse uma palavra sobre o homem que traiu minha mãe. Quando o banquete estava prestes a terminar, um grito repentino ecoou da multidão. Meu Deus! Nathaniel está morto! Ele e a esposa caíram de um prédio e morreram juntos! Um empresário que mal havia entrado no evento trouxe a notícia em pânico. Ele rapidamente baixou a voz sob os olhares atônitos ao redor. Todos os olhares se voltaram para mim. A suspeita brilhou entre eles. Mas eu apenas mantive o papel. Uma criança de luto por um pai distante. Meu rosto mostrou um breve e controlado lampejo de choque e descrença. Então me desculpei educadamente e saí do local. Quando o carro parou em frente à vila onde eu vivi quando criança, vi dois corpos que não podiam mais ser separados. Uma multidão se reuniu atrás da fita policial, apontando e murmurando. Ouvi dizer que aquela mulher foi presa, torturada até perder a cabeça. Finalmente roubou uma chave e tentou fugir. Mas Nathaniel assegurou. Ela continuava batendo nele, mas ele não soltava. Eles lutaram e caíram juntos. Trágico, de verdade. Mas por outro lado, eles mereceram. Nenhum dos dois era bom. Depois que tudo foi confirmado como não tendo nada a ver comigo, recebi os certificados de óbito com calma. E os enterrei em Serenity Hills, conforme a carta da família. Uma única sepultura. Afinal, aqueles dois eram inseparáveis, mesmo na morte. Ao sair do cemitério, o vento do mar acariciou meu rosto. Parecia uma mão suave tocando minha bochecha. Por um momento, achei que vi o sorriso suave da mamãe. Naquela noite, dormi muito bem. Sonhei com ela. Ela nunca tinha aparecido antes em um sonho. Ela me abraçou, igual naquela noite chuvosa de tantos anos atrás. Vivi, a mamãe tem que ir agora. Seu abraço ainda era quente, sua voz ainda era suave. Cuide-se, não pule refeições e tente dormir um pouco. Quando ela se dissolveu em um raio de luz, ouvi o sorriso na sua voz. A mamãe também será feliz em outro mundo. E eu sempre, sempre vou te amar. Sua figura se espalhou como vento. Acordei assustada. Do lado de fora da janela, a lua parecia colocar o passado para descansar, e minha nova vida estava esperando para começar. Fim. Que Deus te abençoe.